graça, Senhor, para sempre te amar com intenso e profundo amor que procede de ti, glorioso Senhor, e me faz teus conselhos guardar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador. Vem com tuas virtudes cingir o teu servo que quer te servir com divina afeição. Quero sempre te honrar e também ser fiel servidor. Esse imenso amor que de ti vem, Senhor, me ensina teu nome exaltar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador. Vem com tuas virtudes. Amado, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo.
filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. E maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Senhor Deus vivo, precisamos da unção divina, da unção do Espírito Santo, do seu amor divino, para que a sua palavra seja transmitida sem nenhum embaraço, para que os que acompanham esta programação sejam abençoados de uma maneira especial. Eu coloco diante de ti, em tuas mãos, em teus cuidados, todas as pessoas que fielmente acompanham o programa O Desvelar de Deus. Abençoa-nos mais uma vez, todas as pessoas que acessarem esta programação de hoje, que sejam abençoados. No nome santo de Jesus Cristo. Pai, envia o Espírito Santo para vivificar a tua palavra em nosso coração. E manifesta, ó Deus, o seu poder na vida de todos nós, conforme as necessidades que temos e a tua vontade perfeita. No nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, que o Deus vivo, o autor e consumador da nossa fé, possa te abençoar individualmente, a você homem, a você mulher, moço, moça, adolescentes, famílias de um modo geral. Que a mensagem desta noite seja para te abençoar e abençoar a cada um. Nós estamos, na verdade, empreendendo aqui um estudo baseado nas eras da igreja. E eu quero que você saiba que nós temos uma mensagem específica para cada era, começando com a primeira era da igreja, que é Éfeso, termina com a era de Laodiceia. Agora, com esta chave tão simples, porém tão maravilhosa, eu pude, William Marion Branham, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse e as histórias, e aí encontrar cada era, cada mensageiro, a duração de cada era e a parte que cada um desempenhou no propósito de Deus, desde o Pentecostes até a consumação dessas eras. Já vou adiantar aqui para vocês que estão acompanhando e aqueles que posteriormente irão acessar esta programação, a duração de cada uma das 7 eras. Lembrando que as 7 eras da igreja são 7 períodos de tempo, desde o ano 53 até os dias de hoje. Tem tido 7 períodos de tempo, cada tempo para uma era. E lembrando também que as 7 eras da igreja, que são 7 períodos de tempo, Deus trabalhando com a igreja gentílica. Estas eras da igreja foram representadas em 7 igrejas locais da Ásia Menor. A primeira era, de acordo com a compreensão do profeta desta era, ele pôde determinar o nome dos mensageiros, respectivamente falando, e também a duração de cada era. A era de Éfeso começou e Paulo foi o mensageiro. Começou no ano 53 e encerrou no ano 170 da era cristã, perfazendo aí 117 anos de duração.
Não é muito, não é? A era seguinte, Esmirna, deu sequência a partir do ano 170 até o ano 312, perfazendo 142 anos de duração. A terceira era, Pérgamo, deu sequência a partir do ano 312, estendeu até o ano 606, perfazendo 294 anos. A quarta era, que é a era de Tiatira, começou no ano 606 e foi até o ano 1520, a era mais longa, com 914 anos de duração. A quinta era, a era de Sardes, a partir do ano 1520 até o ano 1750, perfazendo 230 anos de duração. E a era de Filadélfia, a sexta era, deu sequência a partir do ano 1750 e foi até o ano 1906. A duração foi 256 anos. E a última era na qual vivemos começou a partir do ano 1906. Até onde ela estenderá, isso não sabemos. O que sabemos com relação à era de Laodiceia é que será uma era muito rápida. Quanto tempo durará? Quanto tempo falta para encerrar esta era? A era mais curta de todas as eras que já passaram foi a era de Éfeso, 117 anos. Agora, a era de Laodiceia começou no ano 1906. Quantos anos tem até agora? 1906 para 2000? Você sabe que vai dar quanto? 1906, 94 anos, mais 20, 114 anos. Já tem a era de Laodiceia, quase o mesmo tanto da primeira era mais curta. Lembrando que a era de Laodiceia é uma era muito rápida. Quanto tempo durará? Só Deus sabe. Quanto tempo falta? Só Deus sabe. E ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar nas nuvens dos céus. Agora, nós temos aqui, de acordo com o mensageiro, ele disse que, para ele encontrar as 7 eras da igreja, para ele encontrar cada um dos mensageiros das eras da igreja e a duração de cada era, ele teve uma chave. A chave abre e fecha. Com a mesma chave que se abre e fecha. Então, com esta chave tão simples, porém tão maravilhosa, ele pôde, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse e as histórias verídicas, e aí encontrar cada era, cada mensageiro, a duração de cada era, e a parte que cada um desempenhou no propósito de Deus, desde o Pentecostes até a consumação dessas eras. Agora, ele baseou-se justamente na infalibilidade de Deus. Deus não falha. Deus nunca falha. Seu plano não falha. Seu primeiro ato é o ato modelo, é o ato padrão. Do jeito que Deus trabalhou no passado, ele realmente trabalharia nas eras subsequentes. Então, nós vemos pelas Escrituras que Deus é infalível em seus modos, em suas maneiras de agir. Então, não foi tão difícil para poder realmente encontrar a duração das 7 eras, os mensageiros e o que eles vieram fazer. Agora, nós vamos partir para uma segunda descoberta. Uma vez que você agora entende como chegamos à conclusão de como a verdadeira igreja
parecia o que ela foi no Pentecoste, observem bem, uma vez que você agora entende como chegamos à conclusão de como a verdadeira igreja se parecia, parênteses, ou que ela foi no Pentecostes e o que ela foi na era apostólica, como exposto na palavra no livro dos Atos, podemos aplicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou. A igreja falhou. Ela nasceu no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2. Mas o tempo foi passando e a igreja foi afastando de Deus. A igreja falhou. Sim, nós vamos encontrar. É a mesma maneira, o mesmo método para encontrar como que a igreja falhou. O erro básico, ou erros que se insinuaram na primeira igreja e foram revelados nos livros de Atos e Apocalipse, e também nas epístolas, tornar-se-ão mais e mais visivelmente manifestos em cada era subsequente, até chegarmos a um completo obscurecimento da verdade na última era, ou seja, na era de Laodiceia. Então, na era em que estamos vivendo, a igreja chegaria a um obscurecimento total, completo da verdade. Ou seja, estariam muito distante da verdade. Estaria em trevas. Agora, desta primeira chave que recebemos do Senhor, advém outra e quase tão igualmente maravilhosa verdade. Sim, eu disse que a verdadeira igreja procuraria sempre ser como foi no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Se você não sabia, se você está aí pela primeira vez, talvez, se você nunca ouviu sobre isto, fica sabendo. Nós sabemos que o livro dos Atos dos Apóstolos foi a igreja primitiva em ação. Ali está a igreja que foi inaugurada no dia do Pentecostes. Ali está a igreja em ação. O livro dos Atos. Muito bem. Agora, nós vamos observar, desta maneira, desta primeira chave que recebemos do Senhor, advém outra e quase tão igualmente maravilhosa verdade. Eu disse que a verdadeira igreja procuraria sempre ser como foi no livro de Atos. Isso é exatamente correto. Mas descobrimos que a palavra de Deus também mostra, sabe o quê? Uma invasão do erro, até que haja um completo obscurecimento da verdade nos últimos dias. Quando o Senhor estiver para aparecer, surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus e os deixa cair em um estado de completo engano? De forma alguma. Pois a Escritura diz muito claramente em Mateus capítulo 24, verso 24, que os escolhidos não podem ser enganados. Não, os escolhidos não podem ser enganados de jeito nenhum, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E então, a resposta está clara diante de nós, de acordo com esta referência. Sim, a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha, e estão entrelaçadas. A igreja verdadeira e a igreja falsa, a vinha verdadeira e a vinha falsa, estão entrelaçadas. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela, e não os eleitos, são a verdadeira igreja. Observem bem, eles, a falsa igreja, eles ousam, na verdade, eles
procurarão usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela e não os eleitos são os verdadeiros e autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Sempre foi assim. Foi assim no livro de Atos, é assim que é exposto nas 7 eras da igreja, sim, e assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, é assim que é agora, é assim que será. Não pode mudar. Eu quero que todos prestem a devida atenção. Sejam todos vocês, meus amigos, meus irmãos, sejam pacientes, sejam temperantes para poder compreender estas coisas. É necessário que você exercite a paciência, exercite a temperança com humildade. Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos neste ponto, falando de igreja verdadeira e igreja falsa, e que a igreja falsa procurará perseguirá e procurará matar a igreja verdadeira. A igreja falsa tenta usurpar a posição da verdadeira igreja. Escute, e foi dito, eu afirmei que, na verdade, de acordo com a mensagem do profeta desta era, eu afirmei, baseado no ensinamento desta mensagem, que a verdadeira igreja e a verdadeira vinha, repito, verdadeira igreja ou verdadeira vinha, falsa igreja ou falsa vinha, estas duas igrejas ou estas duas falsas vinhas, repito, estas duas igrejas ou estas duas vinhas, uma verdadeira e outra falsa, estão sempre entrelaçadas. E a falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos. É assim que é exposto nas 7 eras. É assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, é assim que é agora, é assim que será. Não pode mudar. Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos neste ponto. Assim, vamos esquadrinhar a palavra para validar esta afirmação. Voltemos ao livro do princípio. Você sabe que o livro do princípio é o Gênesis. No jardim do Éden havia 2 árvores. Uma era boa, a outra era má. Uma produzia vida e a outra produzia morte. Houve 2 filhos que originalmente ofereceram sacrifícios a Deus. Deixe-me repetir isso. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. É Gênesis capítulo 4, verso 3 ao 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Ou seja, Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Aceitou a adoração de Abel, rejeitou a adoração de Caim. Mas você está observando que lá no Éden, lá no princípio, você vai ver 2 árvores, uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, no mesmo jardim, por sinal. E agora você vê Abel e Caim, o falso e o verdadeiro, um filho de Deus e um filho da serpente. Mas os 2 eram religiosos, os 2 procuraram adorar a Deus, e o mesmo Deus. Veja bem, Abel era justo diante do Senhor. Então, preste atenção, preste bem atenção. Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim, porque Caim era mau, sendo de seu pai um maligno, conforme primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12. Caim era do maligno. Sim. Agora é bom lembrar, ressaltar, que Deus não é maligno. Adão também não era maligno. E a Bíblia diz que Caim era filho do maligno. Então você vai ter
Se você não entende, nunca ouviu, nunca parou para pensar sobre isto, você vai ter que pedir a Deus um esclarecimento e a Bíblia responde cada pergunta bíblica. Se há uma pergunta bíblica, há uma resposta bíblica. Muito bem. Se Caim era do maligno, ele era do mal. E Abel era justo diante do Senhor. Então tem as duas árvores, a árvore da vida, a árvore do mal. Tem os dois filhos, um aprovado, outro reprovado, Abel e Caim. E outra vez, houve dois outros filhos provenientes da carne dos mesmos pais. Foram os gêmeos de Isaque e Rebeca. Um era eleito de Deus e o outro era réprobo, ou seja, reprovado. Tanto é que está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Romanos capítulo 9, você sabe disso. Então, um deles era reprovado, o Esaú, e Jacó era amado por Deus. Ambos adoravam a Deus também. Em cada caso, em particular, a adoração a Deus estava envolvida. Em cada caso, o mal odiava o justo, sempre foi assim, e perseguia o justo. Em alguns casos, o mal destruiu o justo, no caso de Abel, Caim matando Abel. Mas note, eles foram plantados juntos. Eles viviam juntos, no mesmo terreno, no mesmo lugar. A árvore do bem e do mal e a árvore da vida no jardim do Éden. Abel e Caim eram filhos da mesma mãe. Nós temos Esaú e Jacó, filhos da mesma mãe, do mesmo pai. Veja, eles foram plantados juntos, eles viviam juntos, faziam alegações quanto a Deus e o adoravam. Então, quando eu falo para você, de acordo com a mensagem revelada, que as duas igrejas, a verdadeira e a falsa, as duas vinhas, a vinha verdadeira e a falsa, estão juntas, entrelaçadas, é só você olhar as Escrituras. A árvore do bem e do mal no mesmo jardim. Abel e Caim, filhos da mesma mãe, não do mesmo pai, mas da mesma mãe, gerado no mesmo ventre, no ventre de Eva. E temos Esaú e Jacó, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, Isaque e Rebeca. E em todos os casos, a adoração está envolvida. Eles foram plantados juntos, eles viviam juntos, faziam alegações quanto a Deus e o adoravam. Então não é de estranhar que hoje pode ter na mesma congregação o mesmo pastor, a mesma mensagem, mas tem aqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos. Tem aqueles que são do bem e aqueles que são do mal. Só que ambos envolve religião. O verdadeiro, ele adora porque ele é um verdadeiro e adora no espírito correto. Mas o falso também, ele coloca uma capa de ovelha sobre ele e parece até que é mais crente do que o verdadeiro. Tenta usurpar a posição do verdadeiro. É bom que você creia nisso desta forma. Estas ilustrações retratam perfeitamente a parábola do Senhor Jesus. Sabemos, você já ouviu muitas vezes, quem sabe já leu muitas vezes, a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que o reino dos céus era semelhante ao homem que semeou boa semente. Só que veio um inimigo e plantou joio no meio daquelas boas sementes. Deus não plantou o joio. Satanás plantou aquele joio, sabe aonde? Bem no meio da boa semente de Deus. Está sempre entrelaçados, está sempre misturados. Essas duas espécies de plantas, que referem-se a pessoas, veja, estas duas espécies de plantas que referem-se a pessoas, de duas sementes diferentes, cresceram juntas, compartilharam da alimentação da mesma terra, participaram do mesmo sol, da mesma chuva e todos os outros benefícios, e ambas foram ceifadas na sua vez. Você vê isto, meu amado irmão, meus amigos? Jamais esqueça estas verdades enquanto estudamos as eras da igreja e mais tarde entraremos também nos 7 selos de Apocalipse capítulo 6. E acima de tudo, não esqueça que é nesta última era, quando o joio está sendo atado para a sua queima, sim, e ele empurrará para fora o trigo que vai ser armazenado pelo Senhor. Ó, meus amados ouvintes,
Meus amados ouvintes preciosos, quero levar este pensamento até o fim. Portanto, vamos dar um passo adiante. Você já estudou a história dos avivamentos? É uma pergunta para vocês. Agora, o que vem a ser um avivamento? O que é um avivamento? Um avivamento significa um movimento de Deus em poder. E cada vez que Deus se move, Satanás se move também. Preste bem atenção. Um avivamento significa um movimento de Deus em poder. E cada vez que Deus se move, Satanás está ali para se mover também. Isto nunca falha. O diabo, ele não quer perder. O diabo, ele quer prevalecer. Na verdade, ele quer ser como Deus. Ele queria desde o princípio. E a confusão começou com ele lá nos céus. Ele queria assumir o controle do universo. Houve uma batalha nos céus entre Satanás e o Miguel, o arcanjo. Ele sempre tentou usurpar a posição de Deus. Cada vez que Deus se move, Satanás está ali para se mover também. Isto nunca falha. Nos dias do grande avivamento galês, no país de Gales, e a maioria das pessoas não sabe disso. Sabe o que aconteceu quando Deus estava empreendendo um avivamento no país de Gales? Sabe o que aconteceu? Os asilos de loucos se encheram rapidamente e houve uma grande demonstração de poder diabólico para tirar a atenção de Deus. O diabo trabalha para tirar a atenção das pessoas, para não reconhecer o Deus vivo em ação. Então, na época do avivamento de Gales, do país de Gales, então, os asilos foram superlotados, ficaram cheios rapidamente. Houve uma grande demonstração de poder diabólico para tirar a atenção de Deus. Está escrito que nos dias de John Wesley, o mensageiro da Sexta Era, as pessoas faziam as coisas mais estranhas, que indiscutivelmente era de Satanás, para tentar zombar da bondade e do poder de Deus. E nos dias de Martinho Lutero, da Quinta Era, hein? Diz que o milagre de seu ministério não consistiu no fato de que protestasse com sucesso contra a Igreja Católica Romana, mas o milagre consistiu no fato de que pudesse, Martinho Lutero, e conseguisse permanecer são e equilibrado no meio dos fanáticos que estavam muitas vezes cheios de, guiados por, cheios de demônios, cheios do diabo, guiado pelo diabo, esses fanáticos, cheios de espíritos errados, guiados por, cheios de espíritos errados, guiados por espíritos errados. E se você tem se conscientizado do ministério destes últimos dias, o ministério profético de hoje, tem que ser assim. Agora, eu espero e confio que você tenha suficiente mentalidade espiritual para entender isso. E capitalizar nisto, sim, você precisa observar, você precisa prestar atenção nestes ensinamentos que você está ouvindo na série das 7 eras da igreja. Tem tanta coisa para você compreender, tem tantas coisas para limpar a sua mente, tem tantas coisas para clarear a sua visão espiritual. Apenas para selar este assunto acerca da verdadeira e falsa vinhas, misturando-se e demonstrando os dois espíritos que estão em operação, vamos olhar na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 ao verso 4, é onde nós lemos. Veja, você pode ver também a referência de Judas, versículo 3, versículo 4 e versículo 12. Estou citando apenas os versículos de Judas, porque a epístola de Judas é um só capítulo. Então, no versículo 3, 4 e 12. Também na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 ao 4. Na primeira referência de João 4, verso 1 ao 4, está escrito assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus.
mesmo vindo em nome de religião, mesmo vindo com a Bíblia na mão, mesmo vindo com a mensagem profética na mão. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Não é porque está com a Bíblia na mão que ele tem o Espírito de Deus. Não é porque ele está com a mensagem profética na mão que ele tem o Espírito de Deus. Não é porque ele prega muito bem que ele tem o Espírito de Deus. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo, nos dias de João. Lá no primeiro século, filhinhos, sois de Deus. E já os tendes vencido. Vencido o quê? Vencido quem? O espírito anticristo. Porque maior é o que está em vós, o Espírito de Deus. Maior é o que está em vós. Observem bem. O Espírito de Deus que está em vós é maior do que o que está no mundo. Agora, na referência do versículo 3, versículo 4 e 12 da Epístola de Judas, ele disse: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, ou seja, fidelidade, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns, não santos. Estes não entraram no aprisco por meio da porta, estes alguns, e portanto são salteadores. Quem não vem pela porta, quem entra pela janela, são ladrões e salteadores, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. São homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. Não pode ser negado diante destas escrituras, não tem como negar diante destas duas referências. Quais? Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1 ao 4, e os 3 versículos de Judas, verso 3, verso 4, verso 12. Não pode ser negado diante destas escrituras que a verdadeira igreja e a falsa igreja estão entrelaçadas, tendo sido plantadas juntas, porém de sementes diferentes. Então agora, acho que há algo mais que você deve saber. As 7 igrejas às quais João escreveu ficam na Ásia Menor. E são o quê? São todas igrejas gentias. As 7 eras da igreja, meus amados. É Deus trabalhando com o povo gentílico, do povo gentílico, tirando uma noiva para o seu nome. Mas aqui, nas 7 eras da igreja, Deus está trabalhando com os gentios. Para quem não sabe, gentios são todas as nações que não são judeus. Tirando fora a nação de Israel, todos os demais são gentios. O que quer dizer um povo gentio? É um povo pagão, sem Deus, sem Cristo. Então, gentios. Porque o povo Israel sempre foi bem orientado, Israel foi sempre bem conscientizado, mas os gentios, as demais nações, não, eram pagãos, não tinha Deus no mundo, nem Cristo. Então, mas estas 7 eras da igreja, que começou, como já disse para vocês, no ano 53 da era cristã, indo até o ano 170, a primeira era da igreja, Deus começou a trabalhar com os gentios, para dos gentios tirar para si uma noiva para o seu nome. Então, as 7 eras da igreja, 7 períodos de tempo, que começou no ano 53 da era cristã, tem estendido até os nossos dias, 2000 anos aproximadamente. Então, sabemos que estamos nos últimos dias. As 6 primeiras eras já estão na história. A era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia
já acabaram-se, terminaram aquele período, os mensageiros já dormiram em Cristo e os eleitos de cada uma destas eras também foram selados para o reino de Deus. Estamos vivendo na última era, chamada Laodiceia, e por assim dizer, nos últimos tic-tac do relógio de Deus, porque esta era de Laodiceia seria uma era rápida e já está com 114 anos, a qualquer instante vai terminar. Então, é bom que você se alinhe com a mensagem, meu irmão. É bom que você se alinhe com a mensagem, homens, filhos e filhas de Deus. Não fica aí confiando na sorte, não fica aí ao Deus dará. Você precisa entrar em desespero porque é mais tarde do que se pode pensar. Estamos na era de Laodiceia e ela já tem 114 anos de existência. A qualquer instante esta era vai encerrar. E Deus vai, então, levar a sua noiva no arrebatamento. Veja, Deus está esperando tão somente o último eleito entrar. De repente, todos já entraram na mensagem do dia, mas está faltando alguns ajustes apenas. Como Noé, quando entrou na arca, ainda ficou sem chover 7 dias. Será que não estamos como Noé, já dentro da arca, faltando apenas alguns ajustes? Olha, meu irmão, olha, minha irmã, eu espero que você entenda o que está sendo ensinado aqui nesta noite. Estas 7 eras da igreja eram todas igrejas gentias. Ele não fala a igreja de Jerusalém, que era na sua maior parte judia, com talvez apenas alguns gentios nela. A razão, o motivo é que Deus voltara-se dos judeus para os gentios. Os judeus rejeitaram a Cristo, os judeus mataram Cristo. Sim, aí Deus parou de trabalhar com os judeus e voltou para os gentios. Assim, o conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando uma noiva gentia para si mesmo. Isso faz das eras da igreja e da plenitude dos gentios a mesma e única coisa. Quando você vê na Bíblia plenitude dos gentios, pode saber, as 7 eras da igreja e a plenitude dos gentios é a mesma coisa. Então podemos chamar plenitude dos gentios, ou podemos chamar as 7 eras da igreja, é a mesma coisa, a mesma e única coisa. Se você quer uma referência, você vai ver a confirmação de que Deus parou de trabalhar com Israel e voltou para os gentios, para o povo pagão, para tirar do povo gentio uma noiva para o seu nome. Atos capítulo 3, verso 44 ao 48. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a multidão. Observem bem, no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Veja a inveja dos judeus, vendo os gentios aceitando a pregação do evangelho. No sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Era Paulo que estava pregando, e Paulo é mensageiro para os gentios mesmo. Ele foi enviado para o povo gentio. Então ele estava pregando, e quando os gentios se reuniram para ouvir a pregação do evangelho, então aqueles judeus se encheram de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram para aqueles judeus invejosos: era mister, ou era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo mandou, disse Paulo. Paulo e Barnabé, pregando para o povo gentio. Paulo disse, o Senhor assim nulo mandou, pregar para os gentios. Eu te pus para a luz dos gentios, disse Deus para Paulo, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor.
e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Não é todos que creem mesmo, não. É todos aqueles que estão ordenados, é todos aqueles que estão predestinados, é que creem, sim. Romanos capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8 diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão. Paulo falando. Eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei? Elias disse que tinham matado os profetas do Senhor, que tinha derrubado os altares do Senhor, e disse: e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas o que ele diz a resposta divina? A resposta divina é maravilhosa. E quem sabe nesta noite, no decorrer desta programação, você está recebendo de Deus uma resposta divina. Talvez coisas que você perguntou por muitos anos, você não sabe por quê, que por um lado Deus fala bem das eras, por outro lado ele combate, é porque está as duas igrejas misturadas, as duas vinhas misturadas, a igreja verdadeira e a falsa igreja, a vinha verdadeira e a falsa vinha estão plantados juntos. Então Deus fala bem de um grupo e amaldiçoa o outro grupo em todas as 7 eras da igreja. Se você não sabe aonde localiza as 7 igrejas que representam as 7 eras, é no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse, que diz a resposta divina. Deus disse para Elias: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo ficou um resto, disse Paulo, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça, pois que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Todo Israel estava buscando, Israel estava pelejando, todo o povo judeu e até mesmo o povo samaritano, eles sabiam das Escrituras, mas veja, somente os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Homens que estão me ouvindo, mulheres que estão me ouvindo, Romanos capítulo 11, verso 25 ao 29, Paulo disse: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que as 7 eras da igreja se encerre, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta profecia tem que se cumprir, mas é depois que terminar o tempo dos gentios, é depois que encerrar as 7 eras da igreja. Então veja, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó a impiedade, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós os gentios. Os judeus são inimigos do evangelho, eles não aceitam a Cristo até o dia de hoje. Veja, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ó pessoas que me ouvem, estas 7 igrejas localizadas na Ásia Menor continham certas características dentro delas, naquele tempo remoto, tempo antigo, que se tornaram o fruto maduro das eras posteriores. Aquilo que era apenas sementeira lá atrás,
resultou mais tarde em uma safra madura, assim como Jesus disse, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Isaías 23, 31. Então, meus amados, eu quero encerrar aqui fazendo este comentário. Tudo o que você ouviu nesta noite, eu fiz aqui uma breve leitura, eu estou fazendo aqui uma introdução. Até agora, nós estamos numa introdução, em um esboço, em um prefácio, estamos em uma preliminar para entrarmos nas eras da igreja, que começa com Éfeso. A primeira era da igreja, representada naquela igreja de Éfeso da Ásia Menor. Começou no ano 53, a era de Éfeso, estendeu até o ano 170. A outra continuou do 170 a 312, e a outra do 312 até 606, e a outra do 606 até 1520, a outra de 1520 até 1750, e a outra de 1750 até 1906. 1906 começou a era de Laodiceia, e estendeu até os dias de hoje. Não sabemos por quantos anos mais, não sabemos por quantos meses mais, não sabemos por quantas semanas mais, não sabemos por quantos dias mais esta era vai continuar. O certo é, quando o último eleito entrar na mensagem do dia, quando o último eleito se ajustar, se alinhar, se aprumar, nivelar-se com a palavra de Deus, então o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento é para 7 grupos de eleitos. O primeiro grupo da primeira era da igreja, depois das demais eras, até a última na qual vivemos. Em cada uma destas eras da igreja tem um grupo de eleitos e tem seus respectivos mensageiros. O mensageiro da primeira era da igreja foi Paulo, da segunda, Irineu, São Martin, São Columba, Martinho Lutero, John Wesley e, por último, o Elias prometido em Malaquias 4, versos 5 e 6, que é também o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. É também o Elias restaurador do capítulo 17 de São Mateus, quando Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Este Elias precursor, sabemos que o Elias desta era, o 7º anjo da 7ª era da igreja, ele é o Elias, ele é o 7º anjo, ele é o restaurador, ele é também o precursor da segunda vinda de Cristo. Deus não muda, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 6, está escrito, Deus falando através do profeta Malaquias. Verso 3 do repito, verso 6 do capítulo 3 de Malaquias, ele disse através do profeta, eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não muda suas maneiras, Deus não muda os seus métodos, do jeito que ele trabalhou no passado, ele continua trabalhando, ele tem o seu padrão de trabalhar, seu padrão de agir, e ele não muda. Se ele encontrar as mesmas condições que ele encontrou no passado, uma fé genuína em sua palavra, uma fé genuína nas suas manifestações, ele não pode falhar. Se ele curou o primeiro homem, se curou a primeira mulher, baseado na fé do coração deles, ele tem que curar o próximo, se crer assim do mesmo jeito. Se ele salvou o primeiro homem baseado na fé, ele salvaria o segundo, o terceiro. Por isto, ele ainda é o grande Salvador. A salvação pertence ao Senhor. Ele é o grande curador divino. Ele é o grande libertador. Ele é aquele que pode te abençoar. Agora, é necessário que você creia. Aquele que se aproxima de Deus, sem fé não pode agradar a Deus, porque está escrito lá no capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. Porque sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Esse Deus, ele tem trabalhado em todas as eras da igreja. Ele começou com Paulo, Irineu, São Martin, São Columba, Martinho Lutero, João Wesley e agora está no último mensageiro. Se você é um filho de Deus escolhido, se você é uma filha de Deus escolhida, se você é escolhido ou escolhida de Deus desde antes da fundação do mundo, certamente você vai abraçar esta mensagem, porque esta mensagem que nós anunciamos no canal O Tabernáculo do Senhor Sorocaba SP, esta mensagem é uma roupagem de preparação, é uma roupagem que prepara a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. Pois bem, irmãos que me ouviram, irmãs que me ouviram e que me ouvirão ainda, meus amigos, então tivemos aí com bastante sucesso o esboço da mensagem, o prefácio da mensagem. E nas próximas programações, nós vamos entrar diretamente nas eras da igreja, começando com a primeira era, e vamos ver a maneira que o Espírito Santo vai trabalhar para te ensinar, para mostrar para você como que Deus sempre ocupou com o seu povo no passado, e Ele também cuida de você nesta era. É só você crer, tudo é possível, somente crer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Procura-se uma ovelha que ausentou-se do alto redil. O pastor está preocupado, ela sofre de fome e frio. O pastor está perguntando: ovelha minha, onde está? Essa voz que agora te chama é de alguém que muito te ama. Reconheças e volte ao seu lar. Esta ovelha é conhecida por onde quer que ela for. Anda triste, aborrecida, por viver longe do seu pastor. Se alguém encontrar uma ovelha que chorando, chorando está, vá depressa anunciar ao pastor que em seus braços com muito amor para o alto redil levará. Triste, abatida, venha hoje receber perdão. No lugar das suas feridas, Deus te dá um novo coração. Não existe outra saída, é melhor hoje mesmo voltar. Com Jesus está a sua vida. Volte, ovelha querida, no mundo não é seu lugar. Volte, ovelha, volte, o pastor te chama sem cessar. Tu estás em perigo de morte, Jesus Cristo quer te salvar. Será triste a tua sorte se errantes continuares. Volte
Volte, ovelha, volte, amanhã será tarde demais. Volte, ovelha, volte, o pastor te chama sem cessar. Tu estás em perigo de morte, Jesus Cristo quer te salvar. Será triste a tua sorte se errantes continuares. Volte, ovelha, volte,